vindo aqui para a gente terminar a nossa série do estudo Mães da Bíblia. Iniciamos lá no finalzinho de abril com Eva, a primeira mãe da Bíblia, e vamos terminar hoje com Eunice. Quem foi Eunice? Eunice, mãe de Timóteo. E é onde está Eunice na Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo, que envia uma carta a Timóteo, que era um dos seus discípulos, né? Paulo era pai da fé, na fé de Timóteo. Ele cita Eunice, a mãe, e a avó Lóide. Então vamos lá, Palavra de Deus, capítulo 1, 2 Timóteo, versículo 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Ser reconhecido pela fé que vem de casa, meu irmão, isso mesmo. O que eu aprendo com Eunice? Eunice, assim como aprendeu com a sua mãe Lóide, passou para o seu filho Timóteo toda a sua fé, a crença na palavra do Senhor, na vinda do Senhor Jesus Cristo. E Timóteo foi ali encaminhado, né, junto a Paulo, a pregar o evangelho após o retorno do Senhor Jesus aos céus, e foi reconhecido por isso. Ele foi reconhecido pelo seu pai da fé, no caso Paulo, como um homem que não tinha uma fé não fingida. Qual a mãe que não quer ter esse reconhecimento de um filho? Eu me coloco muito, Eunice toca muito no meu coração, né? Me coloco muito assim nessa disposição de Eunice, porque eu também tento fazer o mesmo com meus filhos. O meu ministério começa dentro da minha casa, a minha pregação começa com meus filhos. É a fé que eu acredito, o amor do Senhor Jesus Cristo que tenho, né, como certeza na minha vida, eu passo para meus filhos dentro da minha casa. E aprendi com a minha mãe, né? Então eu vejo ali Lóide e Eunice, essa preocupação e essa fé não fingida, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós fazemos coisas que às vezes não agradam a Deus, mas nós reconhecemos a Ele, né? Sabemos da sua glória, da sua misericórdia, o quanto Ele é bom. Então Eunice me passa muito essa questão, né, de nós sermos as mães que primeiro inicia o caminho do seu filho junto ao Senhor, né? Que prega a eles, fazem ali conhecedores da palavra, desde muito pequenos, encaminhando, mas ao mesmo tempo trabalhando todo esse pensamento em amor, porque lá em 2 Timóteo também, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a palavra de Deus é o nosso instrumento para ensinar nossos filhos. Aqui a gente, com ela, né, como auxílio, a gente pode ensinar, ao mesmo tempo repreender, corrigir, sempre em justiça. Eu sou contra totalmente o ensino através da violência, através do não reconhecer o porquê que a gente está corrigindo, o porquê que a gente está instruindo. Então eu tento ao máximo passar para os meus filhos o porquê que a gente precisa estar sempre pautado nos caminhos do Senhor, reconhecendo a sua grandiosidade, sendo pessoas fiéis a Ele, justas, honestas, sempre em verdade, né? Então quando eu escuto, né, da palavra de Deus, eu escuto Paulo falando a Timóteo: você é reconhecido por uma fé não fingida. Quem é a mãe que não quer saber que seu filho é reconhecido por isso? Porque a gente vê nesse mundo tantas mentiras, tantas traições, tantas pessoas que têm duas maneiras de lidar, às vezes dentro de um lugar é de um jeito, em outro lugar é outro jeito, né? Manipuladoras, pessoas que fingem gostar das outras, fingem agradar as outras. E o que Paulo fala? A fé não fingida, a pessoa não fingida, né? Uma fé de coração, de amor, né? Uma fé genuína, que veio de dentro de casa. Timóteo aprendeu muito com Paulo, sim. Ele se tornou um dos líderes da igreja, na igreja de Éfeso, nessa época aqui da palavra. E Timóteo era líder da igreja de Éfeso. E aí você saber que aquela pessoa, ela não iniciou ali, né? Ela começou dentro da sua própria casa, com a sua mãe, com a sua avó, né? Com os de dentro. Não que a gente não vai reconhecer as pessoas
que acreditam, creem, reconhecem Jesus. A gente estudou com outras mães que nós podemos pegar essas experiências, mas a mãe Eunice me mostra o quanto é importante que, se eu sou conhecedora da verdade, se eu sou cristã, eu tenho que fazer esse papel junto aos meus filhos. A minha preocupação não é simplesmente passar, pregar para os outros. Eu preciso pregar dentro da minha casa, eu preciso instruir os meus filhos, porque apesar, né, de que possa acontecer dele sair daquele caminho, ele tem aquilo dentro do seu coração, aquela verdade dentro do seu coração, e em algum momento aquilo dali vai se tocar e ele vai voltar, né? E ele vai reconhecer, ou se não precisar, ele vai continuar propagando a palavra de Deus, o ídolo do Senhor, reconhecido como um homem e mulher de Deus. Então, assim, o quanto é importante. Eu aprendo com a mãe Eunice de que o ensinamento dentro de casa, a instrução junto à palavra, o reconhecimento dessa fé genuína e não fingida, o quanto é importante saber que você é pecador, mas que você deve pedir perdão a Deus, reconhecer, se fazer o máximo honesto possível, mas não fingir, né? Não ser uma pessoa num lugar, outra em outro lugar, não dizer que crê e ao mesmo tempo não crê, desconfiar. É uma fé genuína, vinda de dentro, é o amor do Senhor que movimenta o nosso ser. Então é isso que eu aprendo com a mãe Eunice. E termina aqui o nosso estudo com um coração muito grato por esse período que a gente passou junto. Agradeço, né, quem assistiu, quem compartilhou. Vai ficar gravado aí no canal do YouTube. Então, se você ainda não passou para alguém, compartilha para alguém lá do seu convívio, para que essa pessoa tenha esse desejo. Porque assim, o que eu falei aqui em 8, 10 minutos, não é um estudo completo, algo que você talvez conheça a fundo a palavra e ao mesmo tempo a história dessas mulheres, mas já é um incentivo, né? Um pontapé, né? Um estímulo. Eu garanto que você, ao escutar cada história, deu vontade de ir lá no capítulo que eu disse e ler um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais, né? Eu falo mesmo, Eunice conquista meu coração com essa, sabe, essa vontade que eu tenho sempre de passar a verdade para meus filhos. E assim, eu tenho um discípulo, né, de Paulo, que o meu filho Tito, né, o livro de Timóteo, 2 Timóteo, ele vem anterior a Tito, e o livro de Tito, Paulo começa exatamente dessa mesma forma que ele começou. Vou até ler aqui para vocês como ele começa falando de Tito. E hoje meu filho Tito está até fazendo aniversário. A importância, né, de eu reconhecer nos meus filhos esse desejo que eu tenho de que eles sejam, né, propagadores da palavra do Senhor. Aí ele começa lá falando exatamente assim também. Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz, da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, assim, aquele verdadeiro filho em nossa fé comum. Quanto é bom a gente reconhecer as pessoas através da fé genuína. E lá em Timóteo também ele começa, né? Graça e paz, misericórdia, filho, meu filho amado. E assim era Timóteo. A Timóteo, filho de Eunice, neto de Lloyd, né? Uma pessoa que veio de casa. E é isso que eu tento fazer com meus filhos e eu espero que eu tenha motivado você também a fazer isso. Teremos outros estudos, acompanhe aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. A gente vai continuar juntos propagando a palavra de Deus, assim como esses servos do Senhor continuaram até o fim. Tá bom? Amém. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima noite, o momento que você assistir esse vídeo. Amém.